marcar Pelé, Cláudio Adão lá no ataque. De cabeça, boa bola para o Vasco. Gol! Gol! Roberto! Luiz Carlos é o ponteiro. Tenta passar por Cláudio. Roberto! Eu vou contar para os senhores. 5, 4, 3, 2, 1. Fogo, Roberto! Gol do Vasco! Para Marco Antônio, vai elevar a bola na área, tocou por cima até, atenção para o gol, é gol! Roberto. Passe longo de Zé Mário. Luiz Carlos deu de primeira para Roberto marcar de canela. A repetição por outro ângulo. Note a falha do goleiro César em câmera lenta. Zé Mário faz o corrupinho, joga na frente para Paulinho. Olha a penetração do Paulinho, bateu o adversário, dá para o Roberto. Tirou o Roberto, Roberto! Roberto com a camisa 10. Tem solto na direita, aí está o jogador Orlando. Orlando vai fazer o cruzamento, cruza sobre a área, solta Roberto. É gol do Vasco, Roberto. Roberto com a camiseta. O Orlando pedindo bola aqui pela direita. Olha o cruzamento. Paulinho outra vez. Para Roberto. Roberto, camisa 10, 2-0 Vasco da Gama. E aí Roberto começou a responder quantos gols marcaria. Recebeu o lançamento de Pintinho, driblou o goleiro e fez um tipo de gol muito comum em pelada. Outro lançamento de Pintinho, Roberto mais uma vez driblou o goleiro, só que precisou chutar forte porque a defesa correu para o gol. Vasco 3-0. Em alta velocidade, o Vasco fechou a goleada de Peribaldo para Roberto. E dentro da área, uma bomba para o gol. Vasco 5-0. Para a fita, lançando bola para a Guina, virando, atenção. Defendeu o guardião, Roberto. Gol! Roberto Dinamite explode no Maracanã. Quase 20 da etapa final. Placar 2 para Vasco da Gama, 1 para Ponte Preta. Lançamento a Roberto, parando, atenção, duelando, invadindo. Gol do Vasco da Gama. Roberto Dinamite manda para o barbante aos 20. Agora o Campeonato do Rio. Vasco faz 3-1 no Campo Grande e vai para a decisão com o Flamengo domingo em igualdade de condições. Dudu bate a falta. Roberto completa com bela cabeçada. Vasco 1-0. Momento de intensa expectativa no Maracanã. Vai Roberto para a cobrança, bateu, é gol! Oito minutos da etapa inicial. Vasco da Gama 1, Flamengo 0. O terceiro do Vasco começou nesse córner. A defesa falhou, Neném tentou enfeitar de calcanhar e a bola sobrou logo para quem? Roberto, a caminho dos 500 gols. Vasco 3-0. O Vasco volta a golear em São Januário, 4-0 no Nacional. Aí o primeiro, Adão para Roberto, que dribla 2 zagueiros e coloca. Vasco 1, Nacional 0.
2.741 espectadores. Olha o cruzamento de Orlando, senhores. Roberto no canto, gol do Vasco! Roberto no centro espetacular de Orlando. Foi lá o artilheiro dos artilheiros e cumprimentou no ângulo direito do guardião. Entra Paulo César, furou, entra Orlando, estourou com ele, Paulo César ficou batido, olhando, não houve nada. Desce então Orlando para limpar pela intermediária. Vai embora Orlando, olhando o Zanato que se movimenta na frente. Ele preferiu a Zé Mário. Zé Mário entrou pelo grande círculo, ultrapassou a linha, tocou um bolão, boa, esplêndida a posição de Roberto. Dominou alguma dificuldade a bola, invadiu a área, preparou, fintou o primeiro, lá vai Roberto, atira e gol! E vejam que gol de raça. Roberto recebeu de Guina e partiu área dentro, apanhando de todo mundo. Driblou o Paulo Sérgio e chutou sem ângulo. Era o final da goleada. Orlando jogou na área. Edinho raspou de cabeça. A bola foi a Roberto, que dominou e de virada acertou o Wendel, que não conseguiu defender. Vasco 2-0. Marco Antônio pede a bola curtinha. Quem sai é Andrade. Cruzamento é muito bom. Roberto vai subir de cabeça, ajeitou, bateu, é gol! Roberto Dinamite pro Vasco da Gama. Vem pelo comando do ataque, fechando por intermédio de Roberto, apontou, tirou, gol! Vasco! Gol do Vasco da Gama! Uma bola vadia, bem aproveitada pelo Vasco. Fechou Roberto Dinamite, a vocação do gol. Aqui do Vasco fechando pela minha direita, agora é Roberto Dinamite, apontou, tirou, gol! Vasco! Gol do Vasco da Gama! Outra bomba da vocação do gol! Dudu ultrapassando a linha que divide gramado, manobrou com Guina, Guina passou pelo Amaral, tentando abertura para Dinamite que ficou, recebeu o Dinamite, ajeitou, vai dar para a tabela pro Guina, passa pelo primeiro, avançou, preparou, disparou, gol! Gil ficou mais no meio, foi lançado, tocou, veio Roberto, completou contra o gol paraguaio. Roberto, camisa 9 para o Brasil. Abrindo o placar no Maracanã. Marcado por Insfran, tocou, é o terceiro. Roberto, camisa 9. Roberto, marcado em cima. Zico. Roberto. Penetrou. Roberto. Brasil. Primeiro gol no Maracanã contra a Colômbia. 1-0. Roberto. Levando Roberto, levando bem, arrematando. Terceiro gol do Brasil. Roberto. Tranquilo, tocando a bola. Olha a outra chance. É o terceiro. Roberto. Tentativa de Rivelino, fica também na jogada Cerezo. Rivelino, Cerezo. É uma boa bola. Arremate Roberto. Segundo gol do Brasil. Roberto, na bola tocada por Toninho Cerezo em sua penetração. Concluindo e marcando 2-0 para o Brasil no Maracanã diante da França. Aí Brasil, Roberto. Abriu o jogo, atirou Roberto. Quarto gol do Brasil. Roberto. Mas é um jogador habilidoso, conseguiu esse escanteio, olha o Marinho. Gil. Atenção, Roberto. Brasil, primeiro gol em Los Angeles. 1 para o Brasil, 0 para a Inglaterra. Olha a oportunidade. Caiu o zagueiro. Gil cruzando. Boa bola. Roberto. Gol! 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 Roberto! Aos 41 minutos. Ainda ele.
Boa bola, boa penetração, bom tiro, gol! Roberto! Ficou 0 e os senhores têm a retomada de óbito para futuras seleções. Muitas revelações surgiram. Aí está o gol de Roberto mais uma vez. Vai ele mesmo, a tentativa, gol! Perfeito! Numa cobrança mais que perfeita de Dinamite. Vasco 1-0. Dinamite caprichando, medindo, a bomba, gol! Coisa! Roberto Dinamite aos 40 minutos. No Canindé jogaram Portuguesa e Fluminense. Jorginho da Portuguesa cruza. Roberto Dinamite faz de cabeça. Portuguesa 1-0. No Canindé, em São Paulo, jogaram Portuguesa e Curitiba. E Dinamite, com o oportunismo de sempre, abre a porta para a classificação. Portuguesa 1-0. O lateral cobra o escanteio. A bola passa por toda a área e Roberto Dinamite escora de cabeça. Portuguesa 2-0. E foi jogando pela Portuguesa que Roberto atingiu uma marca invejável. Esse foi o gol de número 600 da sua carreira. Tá valendo o jogo, não havia impedimento. O passe de Paulinho. Roberto pode fazer o segundo gol. Gol! Roberto, artilheiro, Vasco 2, Curitiba 1, aos 30. O Flamengo tem apenas um jogo. Menos de 15 segundos. Roberto, Zanata, ainda Zanata, 45 agora. Roberto. Golaço sensacional de Roberto! Gol de placa de Roberto. Aos 45 em cima. Deu chapéu e tudo mais na grande área do Botafogo. Volta o Vasco da Gama, insiste Roberto, domina para Buglé, para Roberto. Roberto vai embora, está na intermediária colorada, vai carregando, pode largar agora o seu companheiro Ferretti, não, ele invadiu, atirou, gol! Retaguarda colorada para fulminar sem possibilidade de defesa aos 26 minutos da etapa final. Vasco 2-0, Sobrinho. Perfeito e gol da nova geração vascaína.